Alexander, volante do Sampaio Corrêa, se pronunciou depois das convulsões. Flamengo tenta a contratação de um meia prodígio do futebol russo e também vou te falar como ficarão as quartas de finais do Campeonato Carioca. E também tem tudo sobre São Paulo e Flamengo que finalizaram um acordo de prioridade por Marcos Antônio. Então, venha comigo para ficar por dentro de todas as informações e, antes de tudo, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal, porque isso ajuda demais. Então, fala nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Vamos começar. Então, o sábado no Maracanã foi marcado por muitos gols, festas da torcida e uma vitória incontestável do Flamengo. Mas antes mesmo do placar começar a se desenhar, o clima no estádio mudou completamente. Foi aos 8 minutos, né, do primeiro tempo, o volante Alexandre, do Sampaio Corrêa, caiu no gramado e, após sofrer uma convulsão, o silêncio tomou conta, né, no Maracanã. Tanto que a partida foi parada imediatamente, os jogadores ficaram apreensivos e o que acontece? Alexandre, né, precisou sair de ambulância direto para o hospital. A cena comoveu bastante. A sorte que o hospital, né, ficava a 2 quilômetros de distância do estádio e jogadores como Pedro, por exemplo, se ajoelhou no chão por um gesto de simplicidade, bondade e humanidade, fez a oração para o volante em si. E a parte boa foi que no domingo o Alexandre apareceu para tranquilizar todo mundo em um vídeo que ele publicou nas redes sociais. O volante falou com calma e alívio e ele mesmo disse que o pior já tinha passado, que foi apenas um susto. Agradeceu pelas orações e afirmou que está bem e que em breve estará de volta aos gramados. Uma notícia que trouxe alívio não só para os torcedores do Sampaio Corrêa, né, mas para todo mundo que acompanhou aquela cena que foi bastante preocupante. Depois disso, o jogo continuou seguindo e aí, nação, foi um verdadeiro atropelo. O Flamengo venceu bem o Sampaio Corrêa, fez 7 gols, foi uma atuação muito boa. O único porém, assim, que eu quero destacar foi o sistema ofensivo foi bem, foi intenso do começo ao fim. Infelizmente, né, você pode perceber que a zaga foi um pouco preocupante. Em alguns momentos até ficou exposta. Isso precisa ligar um alerta, porque se pegar um time mais preparado e com melhor finalização, podemos ter dor de cabeça lá na frente. Enfim, o resultado, né, garantiu o mais querido do Brasil nas quartas de finais do Campeonato Carioca, afastando de vez aqueles 6 jogos do quadrangular que teria, e agora, né, se preparar para as quartas de finais que enfrentará o Botafogo. E com isso, né, o Mengão mostrou mais uma vez a força do seu elenco. Mas se dentro de campo o Flamengo resolveu rápido, fora dele o clube segue se movimentando forte no mercado. E agora a informação vem direto de um mercado que é um pouco explorado pelos clubes brasileiros, que é a Rússia. O Flamengo está monitorando a situação do Matvei Kliak, meia de apenas 20 anos de idade que atua no CSKA Moscou. Segundo as informações do site Eurofootball, o nome do jovem jogador entrou no radar rubro-negro para essa janela de transferência. O staff, né, do atleta vê com bons olhos uma possível negociação e considera o Flamengo um destino ideal para a sequência, né, da sua carreira. E quem é esse Matvei Kislyak? Sendo bem sincero com vocês, nação, eu nem sabia quem era ele, né, e nem fazia ideia do seu estilo de jogo. Então o que que eu fiz? Eu tive que pesquisar no Google e ver alguns vídeos dele, né, no YouTube, e posso dizer o seguinte a vocês: ele foi revelado pelo próprio CSKA de Moscou, né, e subiu para o time principal em 2023. Desde então, ele soma 40 jogos, né, e 5 gols pelo clube russo. Além disso, Kislyak tem passagem pela seleção de base da Rússia, sub-19, sub-20 e 21. Em março de 2025, o meia estreou pela seleção principal da Rússia em amistosos contra Granada e Zâmbia. Ou seja, eu espero que não seja mais uma promessa qualquer, tipo aquela, né, do chinês Zizal no Corinthians, que foi mais questão de marketing, né, para o futebol, para abrir mercado na Ásia, do que propriamente tentar ajudar o time. Mas no caso do Flamengo, né, eu acredito que no Mengão não seja esse caso. Por quê? Porque o Flamengo costuma buscar talentos, né, de idade baixa e potencial de valorização, tipo Heitor, Gustavo, Ramiro e Jorge Mora. Sendo que o Jorge Mora já
devolveu porque não deu certo. E é assim, eu acho que acredito mais que o Flamengo quer fazer essa máquina girar e conseguir vender esses jogadores por alguns milhões. Enquanto a diretoria analisa o mercado e com possíveis reforços, o elenco segue focado, né, nos compromissos da temporada. O Flamengo enfrenta o Vitória na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, pelo Campeonato Brasileiro. E falando em competições, agora é hora de olhar para quem vem pela frente no Campeonato Carioca. Com o fim da Taça Guanabara, estão definidos, né, os confrontos das quartas de final. E atenção, porque o Flamengo já sabe exatamente o caminho até a decisão. O rubro-negro enfrenta o Botafogo no domingo, dia 15 de fevereiro, no estádio Newton Santos. Clássico decisivo, sem falar que é um jogo único, sem vantagem para ninguém. Na verdade, né, a vantagem é só o mando de campo do Fluminense. O empate leva a decisão direto para os pênaltis. Os outros confrontos das quartas ficarão assim. Madureira, né, vai contra o Boa Vista na sexta-feira em Conselheiro Galvão. O Fluminense vai jogar contra o Bangu, com data ainda a definir, não sabe quando vai ser. E Vasco vai enfrentar o Volta Redonda no sábado em São Januário. Botafogo, Madureira, Fluminense e Vasco serão os mandantes dos seus jogos. Pode até ser uma vantagem, né, jogar em casa, mas a pressão fica muito maior pro lado deles. Ou seja, qualquer erro, né, pode custar caro a eliminação. Nas semifinais, os clubes do mesmo grupo voltarão a se enfrentar, mas dessa vez em jogos de ida e volta. E quem passar, né, de Flamengo e Botafogo encara o vencedor de Madureira e Boa Vista. Do outro lado da chave, por exemplo, Fluminense ou Bangu vai enfrentar Vasco ou Volta Redonda. E a final será apenas em um jogo único, ou seja, emoção do início ao fim. Agora, quem cair, né, nas quartas de finais não estará eliminado completamente, porque esses clubes disputarão a Taça Rio também. E será apenas, né, em jogo único. E para fechar o vídeo, uma informação importante. Isso aqui é de bastidores, que envolvendo o Flamengo, né, e o São Paulo. Eu coloquei na thumb, né, um pastel de flango, porque que isso aqui tá parecendo mais um negócio da China, que não tem condições, velho. Isso aqui, sei lá, eu nem vou comentar, eu só vou explicar para vocês. Os 2 clubes, né, chegaram a um acordo de prioridade pelo meio-campista Marco Antônio, mas atenção, não haverá contrato assinado, nada disso. É o famoso acordo verbal, o chamado acordo de cavalheiros, com coisa que no futebol existe, né. Funciona assim: se o São Paulo receber qualquer proposta, olha pra você ver, se receber qualquer proposta por Marcos Antônio, nas próximas janelas de transferência, o Flamengo terá o direito de cobrir a oferta. Olha o leilão. Em troca, o rubro-negro aceitou cessar as investidas, ou seja, não vai ter mais investida pelo jogador, tá tudo pausada, e o Flamengo chegou a sinalizar uma proposta de 10 milhões de euros, algo em torno, né, de 62 milhões de reais. Mas o São Paulo, né, foi firme e pediu cerca de 25 milhões de euros, mais de 150 milhões de reais. A postura do tricolor segue a mesma, né, não mudou. Ele só libera Marcos Antônio por um valor considerado irrecusável. E internamente, há quem diga que esse acordo não tem tanta força assim. Por quê? Porque, para você ter ideia, a multa rescisória do jogador é altíssima. São 600 milhões de reais para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o mercado internacional. Mas sabemos que ninguém vai chegar com esse valor. Mas, por enquanto, né, o São Paulo deu a palavra ao Flamengo de que não irá liberar o atleta nessa janela, encerrou oficialmente qualquer negociação no momento. Agora o que fica a pergunta é: será que esse acordo vai valer mesmo quando surgir uma proposta? E lembrando, né, que não é qualquer proposta, tem que ser uma proposta grande, ou tudo pode mudar nas próximas janelas. Infelizmente, né, a gente vai continuar acompanhando tudo de perto. E se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sino, né, para não perder nenhuma novidade do Flamengo. Sem falar que é de graça, então dá essa moral aí para nós, beleza? Não vamos cobrar nada por isso. E no mais, comenta aqui embaixo, né, o que você achou das notícias de hoje, que estarei lendo tudo. E com isso, até o próximo vídeo. Valeu, falou, nação. Tamo junto, é nóis.